Minha irmã sorri para mim do outro lado da mesa, levanta a taça e diz que está dormindo com meu marido. Não grita, não chora, apenas diz, com a voz calma de quem está aliviada por finalmente soltar um peso. Eu olho para ela, para o bolo de chocolate que ainda não cortamos, para as velas acesas que tremem com o vento que entra pela janela da varanda. 57 anos. Deveria ser um dia feliz, mas o silêncio que cai sobre a mesa é tão pesado que eu quase não consigo respirar. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Mariana, tenho 57 anos, 2 filhos adultos, e até 5 minutos atrás eu achava que conhecia as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Moro em Belo Horizonte, num apartamento no bairro Funcionários que comprei com meu próprio dinheiro depois de anos trabalhando como contadora. É um lugar que sempre me deu orgulho. 3 quartos, varanda grande, vista para as árvores da rua. Meu marido, Marcelo, tem 59 anos. Nos casamos há 32 anos. Ele é representante comercial, viaja muito, mas sempre dizia que eu era seu porto seguro. Minha irmã Patrícia é 6 anos mais nova que eu. Divorciada há 3 anos, sem filhos, sempre foi a mais bonita da família. Cabelo longo e loiro, corpo que ela mantém na academia, unhas sempre feitas. Sempre invejei um pouco dela, confesso, mas nunca imaginei que precisava ter medo. Ela voltou de Vitória há 2 meses. Disse que a vida lá não deu certo depois do divórcio, que precisava recomeçar. Eu a acolhi, de braços abertos. Arrumei o quarto de hóspedes, ajudei a procurar emprego, apresentei aos amigos, fiz questão de incluí-la em tudo. E ela me agradeceu dormindo com meu marido. Mariana, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela corta o som das conversas. Estamos só nós 3. Eu, ela e Marcelo. Meus filhos não puderam vir. Mateus está em São Paulo a trabalho e Camila mora em Curitiba com o marido. Mandaram mensagens carinhosas de manhã, prometeram ligar mais tarde. Eu não me importei. Pensei que seria um jantar íntimo e agradável. Pode falar, Pati. Sorriu, ainda sem entender. Ela respira fundo, coloca a taça na mesa e me olha nos olhos com uma expressão que não consigo decifrar. Não é arrependimento, é quase desafio. Eu e o Marcelo estamos tendo um caso há 3 meses. O mundo para. Não há som, não há movimento. É como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na minha vida. Eu olho para ela, depois para ele. Marcelo está congelado, com a mão no ar, segurando o guardanapo. Seus olhos estão arregalados. Ele abre a boca, mas não sai nada. O quê? Minha voz sai estranha, fina, distante. 3 meses, Mari. Desde que voltei. Ele me procurou na 2ª semana. Disse que sempre teve algo por mim. Que você tinha esfriado, que o casamento estava morto há anos. E eu estava sozinha, magoada, precisando me sentir desejada. Cada palavra é uma facada. Eu olho para Marcelo. Espero que ele negue, que diga que ela está louca, que inventou tudo, que é algum tipo de vingança torta por algo que eu nem sei que fiz. Mas ele não nega. Ele abaixa a cabeça. E eu sei que é verdade. Eu me levanto devagar. Minhas pernas tremem, mas não caio. Apoio as mãos na mesa. O bolo ainda está ali, intocado, com as velas apagadas que já derreteram um pouco. Há 1 hora atrás eu estava feliz. Há 1 hora atrás eu estava comemorando mais um ano de vida, ao lado das pessoas que eu mais amava. Agora, olho para elas e não reconheço nenhuma das 2. Desde quando? Minha voz sai firme, controlada. Patrícia hesita. Marcelo continua calado. Desde quando, Marcelo? Repito, mais alta. Ele finalmente ergue o rosto. Está pálido, os olhos vermelhos, mas não vejo arrependimento. Vejo apenas a expressão de quem foi pego. 3 meses, Mari, como ela disse. Aqui? Na minha casa? Silêncio. Na minha casa? Não. Patrícia responde, quase defensiva. No apartamento que aluguei no Lourdes. Marcelo ia até lá quando você estava no trabalho, ou quando estava visitando seus filhos, ou quando achava que você estava distraída demais para perceber. Distraída demais para perceber. E de repente tudo faz sentido. As saídas repentinas para encontrar clientes. Os banhos mais longos antes de jantar. O perfume diferente que senti uma vez na camisa dele e que ele disse ser de uma colega de trabalho. Os finais de semana em que ele preferiu ficar em casa enquanto eu ia visitar Camila. Não era preguiça, era oportunidade. Eu rio.
Não porque acho engraçado. Rio porque a alternativa é gritar até minha garganta sangrar. Por que está me contando isso agora, Patrícia? Por que no meu aniversário? Ela me olha com algo que parece piedade. E isso me deixa ainda mais furiosa. Porque estou grávida. O chão desaparece debaixo dos meus pés. Não sei quanto tempo fico ali, parada, olhando para ela, para a barriga ainda lisa, escondida sob a blusa preta, para o rosto dela, que agora está sério, quase solene. Estou de 8 semanas, é dele, e ele vai assumir. Por isso eu quis contar, porque você ia descobrir de qualquer jeito, e achei que era melhor ouvir de mim. Melhor. Ela achou melhor. Sai da minha casa. Minha voz sai baixa, rouca. Mariana, sai da minha casa! Patrícia se levanta, pega a bolsa. Olha para Marcelo como se esperasse que ele fizesse alguma coisa. Ele não se move. Ela sai. A porta fecha com um clique suave. E agora somos só eu e ele. Marcelo finalmente se levanta, tenta se aproximar. Eu dou um passo para trás. Não encosta em mim. Mari, me deixe explicar. Explicar? Minha voz sai cortante. Explicar o quê, Marcelo? Que você traiu sua esposa com a irmã dela? Que fez isso na minha cara, na minha casa, por 3 meses? Que colocou um filho nela enquanto eu estava aqui, cuidando de você, da nossa vida, da nossa família? Eu não planejei isso. Aconteceu. Aconteceu. Repito, incrédula. Como se fosse um acidente. Como se vocês tivessem tropeçado e caído um em cima do outro. Ele passa a mão pelo rosto. Está cansado, envergonhado. Mas não vejo dor real. Vejo apenas o desconforto de quem foi exposto. Você vai sair daqui. Minha voz agora está calma, fria. Amanhã de manhã, quando eu acordar, você não vai estar mais neste apartamento. Mari, a gente pode conversar? Não, não podemos. Você fez sua escolha. Agora vai viver com ela. Vou até o quarto, tranco a porta e pela primeira vez em 32 anos de casamento, durmo sozinha. Mas não de tristeza. Durmo planejando exatamente o que vou fazer a seguir. Porque se eles acharam que podiam me destruir no dia do meu aniversário e sair impunes, estão muito enganados. Acordo às 6 da manhã. Não porque dormi bem, mas porque meu corpo simplesmente não consegue mais ficar deitado fingindo descanso. A casa está em silêncio. Saio do quarto e vou até a sala. As velas do bolo já derreteram completamente, formando pequenas poças de cera na cobertura. Os pratos ainda estão na mesa. O guardanapo de Marcelo caído no chão. Abro a porta do quarto que era dele, que era nosso, e vejo que ele não está lá. A cama intocada. Ele deve ter dormido no sofá. Ou saído. Não me importo. Vou até a cozinha. Preparo o café. O cheiro forte me acalma um pouco, me traz de volta para algo concreto, real. Sento na cadeira da varanda, de onde vejo o sol nascendo entre os prédios de Belo Horizonte. O céu está alaranjado. Bonito. Quase irônico. É então que percebo. Não chorei. A noite inteira, deitada no escuro, esperando que as lágrimas viessem, mas elas não vieram. Só raiva. Só aquela clareza gelada de quem acabou de acordar de um sonho de 3 décadas. Pego o celular. Olho as mensagens. Mateus e Camila mandaram áudios à meia-noite, cantando parabéns. Alguns amigos enviaram mensagens carinhosas. E tem uma mensagem de Patrícia, enviada às 2 da manhã. Mari, me desculpa. Eu sei que você não quer me ouvir, mas eu precisava que você soubesse. Não foi por maldade, foi fraqueza. Eu te amo. Você é minha irmã. Eu leio, releio, e então apago a mensagem sem responder. Amor não trai. Fraqueza não justifica traição. E irmã de verdade não dorme com o marido da outra. Marcelo aparece por volta das 7. Entra pela porta da varanda, vindo da sala. Deve ter dormido no sofá mesmo. Está com a mesma roupa de ontem, amassada, o rosto cansado. Olha para mim como se esperasse que eu tivesse sumido durante a noite. Bom dia. Ele tenta um tom neutro. Eu não respondo. Continuo tomando café, olhando para o horizonte. Mariana, a gente precisa conversar. Você precisa sair da minha casa. Eu falei ontem. Essa casa também é minha. Eu ajudei a pagar. Finalmente olho para ele. E pela primeira vez em 32 anos, vejo um estranho. Você tem razão. Metade é sua. Então vou calcular exatamente quanto vale sua metade e te transferir. Mas você vai sair. Hoje. Ele senta na cadeira ao meu lado, cansado. Mari, eu errei. Eu sei que errei. Mas não precisa ser assim. A gente pode tentar consertar.
Consertar? Minha voz sai fria. Você colocou um filho na minha irmã. Não tem conserto, Marcelo. Ele fica em silêncio por um longo momento. Depois suspira. E o bebê? Ele não tem culpa de nada disso. Não, ele não tem. Mas também não é problema meu. É seu. E dela. Eu não planejei ter outro filho, Mari. Eu já tenho 59 anos. Devia ter pensado nisso antes de transar com ela sem proteção. Ele se encolhe. Desvia o olhar. Quanto tempo você vai ficar com raiva? A pergunta me pega de surpresa. Não pela audácia. Isso eu já esperava. Mas pela total falta de entendimento do que ele fez. Raiva? Eu rio sem humor. Marcelo, eu não estou com raiva. Raiva passa. O que eu sinto por você agora é indiferença. E isso não passa. Às 9 da manhã, enquanto Marcelo arruma suas coisas no quarto, eu ligo para Camila. Ela atende no segundo toque, a voz animada. Mãe, bom dia! Como foi ontem? Desculpa não ter conseguido ir, mas a Aninha estava com febre e... Camila, meu tom corta a animação dela. Mãe, o que houve? Seu pai está tendo um caso com a tia Patrícia. Ela está grávida dele. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro baixo. Meu Deus, mãe! Eu descobri ontem, no jantar de aniversário. Ela contou na minha frente. Ela contou assim? Do nada? Ela disse que está grávida de 8 semanas, que está com seu pai há 3 meses. E que achou melhor eu saber antes que ficasse óbvio. Camila solta uma respiração trêmula. Ouço o barulho de uma porta se fechando do outro lado. Ela deve ter saído do quarto para não falar perto do marido e da filha. Mãe, eu não sei o que dizer. Isso é... Eu nem tenho palavras. Eu também não tinha. Mas agora tenho. Seu pai vai sair de casa hoje. Vou me divorciar. E vou fazer questão de que todo mundo saiba exatamente o que ele fez. Como você está? Você está bem? É uma pergunta genuína, preocupada. Camila sempre foi a mais emotiva dos 2 filhos. A que ligava todo dia, a que vinha visitar sempre que podia, a que me enviava vídeos bobos só para me fazer rir. Estou estranhamente calma. Acho que ainda não caiu a ficha. Quer que eu vá aí? Posso pegar um ônibus hoje mesmo? Não precisa, minha filha. Fica com a Aninha. Eu vou ficar bem. Mãe, você não precisa fingir que está forte. Não estou fingindo, Camila. Eu realmente estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou vendo as coisas com clareza. Desligo depois de mais alguns minutos de conversa. Ligo para Mateus. A reação dele é diferente. Mais contida, mais racional. Ele pergunta se preciso de advogado, se preciso de dinheiro, se preciso de ajuda para resolver a parte burocrática. É o jeito dele demonstrar amor, sendo prático. Agradeço. Digo que vou lidar com tudo. E desligo sentindo pela primeira vez que não estou sozinha. Marcelo sai de casa às 11. 2 malas grandes, uma mochila. Ele para na porta, olha para mim como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mariana? Tchau, Marcelo. Ele abre a boca, fecha, e então sai. A porta se fecha, e a casa fica em silêncio. Mas não é um silêncio triste. É um silêncio limpo. Pego o celular, abro o WhatsApp e envio uma mensagem para o grupo da família, onde estão meus filhos, Patrícia, Marcelo, minha mãe, meus tios, meus primos. Quero que todos saibam. Marcelo e Patrícia estão tendo um caso há 3 meses. Ela está grávida dele. Descobri isso ontem, no meu aniversário, quando ela resolveu me contar durante o jantar. Estou me divorciando e não aceito mais nenhum tipo de contato com nenhum dos 2. Quem quiser tomar partido, fique à vontade, mas saibam exatamente com quem estão. Envio. E então desligo o celular. Nos dias seguintes, minha vida vira um turbilhão silencioso. O grupo da família explode. Mensagens de apoio, mensagens de choque, mensagens pedindo calma, dizendo que família é sagrada, que tudo se resolve conversando. Minha mãe me liga chorando. Diz que não acredita que Patrícia fez isso, que deve haver algum mal-entendido. Eu digo a ela, com calma, que não há mal-entendido nenhum, que a filha mais nova dela dormiu com o marido da filha mais velha e está esperando um filho dele. Simples assim. Minha tia Regina, irmã da minha mãe, me liga indignada. Ela nunca gostou de Patrícia. Sempre achou que ela era mimada, egoísta, manipuladora. Agora, ela diz, está provado. Eu sempre soube que aquela menina ia dar problema, Mariana. Sempre. Mas ninguém me ouvia. Eu agradeço o apoio. Mas não quero ouvir "eu avisei".
Quero apenas seguir em frente. Alguns amigos somem. Outros aparecem com força total. Descubro quem realmente importa. E quem estava ali apenas pela conveniência. Uma semana depois, recebo uma ligação de um número desconhecido. Atendo, desconfiada. Alô? Mariana? Aqui é a Júlia. Júlia, a ex-mulher do ex-marido de Patrícia. Não falamos há anos. Desde o divórcio deles, perdemos contato. Mas agora, do nada, ela está me ligando. Júlia? Oi, tudo bem? Olha, eu sei que vai parecer estranho eu ligar, mas eu soube do que aconteceu e eu precisava te contar uma coisa. Meu estômago aperta. O quê? Patrícia fez a mesma coisa comigo. Silêncio. Como assim? Quando eu era casada com o Fernando, ela teve um caso com ele. Foi rápido. Durou uns 2 meses. Eu descobri e terminei o casamento. Ela jurou que tinha sido fraqueza, que estava confusa, que nunca mais ia fazer aquilo. Fernando também jurou. Eu perdoei os dois. E 6 meses depois, descobri que eles continuaram se encontrando. Meu sangue congela. Patrícia, fez isso com você? Fez. E depois fingiu que era minha amiga. Foi na minha cara no meu aniversário e me abraçou. Sabe o que ela me disse? Que eu era forte por ter superado. Que nem toda mulher conseguiria. Eu fecho os olhos. A raiva que eu achei que tinha controlado volta com tudo. Por que você nunca me contou? Porque você era irmã dela, Mariana. Eu não queria causar problema. E achei que talvez tivesse sido só comigo. Que talvez ela tivesse mudado. Mas quando vi a confusão no grupo da família, eu percebi que ela não mudou. Ela só encontrou outra vítima. Desligo a ligação sem saber se agradeço ou choro. Patrícia não foi fraca. Patrícia é quem ela sempre foi. E eu passei 32 anos sem ver. 2 semanas depois do meu aniversário, acordo com uma certeza. Não vou deixar isso passar em silêncio. Não porque quero vingança, mas porque mereço que a verdade seja contada por inteiro. Durante anos, enquanto construía minha vida com trabalho, dedicação e honestidade, Patrícia construiu a dela com mentiras e manipulação. E Marcelo? Ele simplesmente deixou. Hoje é sábado. Dia do churrasco mensal na casa da minha mãe, em Contagem. Uma tradição de anos. Toda a família se reúne. Tios, primos, sobrinhos. É um dia que sempre amei. Mas hoje, pela primeira vez, vou chegar com um objetivo diferente. Visto uma calça jeans escura, uma blusa branca simples, prendo o cabelo num coque baixo. Nada de maquiagem elaborada. Nada de joias. Quero parecer exatamente o que sou. Uma mulher de 57 anos que não precisa de máscaras. Chego à casa da minha mãe ao meio-dia. O portão está aberto, como sempre. O cheiro de carne na brasa invade o ar. Vozes, risadas, música sertaneja tocando no rádio da garagem. Tudo tão familiar, tão normal. Mas hoje nada vai ser normal. Minha mãe, Dona Vera, está na cozinha preparando a salada. Ela me vê e para, a faca suspensa no ar. Nos últimos dias, conversamos pouco. Ela tentou me convencer a perdoar, a pensar nos netos, a não destruir a família. Eu não respondi. Apenas disse que viria hoje. E aqui estou. Mariana. Ela fala meu nome como se fosse uma pergunta. Oi, mãe. Você veio. Disse que viria. Ela coloca a faca na tábua. Seca as mãos no pano de prato. Vem até mim, hesitante. Minha filha, pelo amor de Deus, não faça cena hoje. Todo mundo está aqui. É um dia de família. Eu sei, mãe. Por isso vim. Ela me olha com aquela expressão de quem não confia, mas não tem coragem de perguntar mais. Beijo seu rosto e saio para o quintal. Patrícia está sentada debaixo da árvore de manga, conversando com minha prima Luciana. Ela está diferente. O cabelo preso, sem maquiagem, uma blusa larga que disfarça a barriga. Quando me vê, congela. Luciana percebe a tensão e se levanta, murmurando uma desculpa qualquer. Eu não desvio o olhar. Caminho até a churrasqueira, onde meu tio Renato está virando as carnes. Ele me cumprimenta com um abraço apertado. Mari, que saudade! Como você está? Bem, tio. Melhor do que nunca. Ele sorri, mas há algo estranho no sorriso dele. Ele sabe. Todos sabem. A mensagem que enviei no grupo da família se espalhou como fogo. Ninguém fala abertamente, mas todos sabem. Marcelo não está aqui. Descobri pelo Mateus que ele está morando num flat no Lourdes, perto do apartamento de Patrícia. Conveniente. Pego um copo de suco.
Sento numa cadeira de plástico branca e espero. O almoço é servido por volta da 1. Todos se reúnem em volta da mesa grande montada debaixo da garagem. Minha mãe, meu tio Renato, minha tia Regina, primos, sobrinhos, crianças correndo. Patrícia senta na outra ponta, longe de mim. Evita meu olhar. Conversas soltas. Alguém fala sobre o trabalho. Outro sobre o preço da gasolina. Uma prima reclama do calor. Tudo superficial. Todos evitando o elefante na sala. Eu termino de comer. Limpo a boca com o guardanapo. E então me levanto. Gente, posso falar uma coisa? O silêncio cai como uma cortina pesada. Todos param. Garfos suspensos, copos no ar. Crianças ainda correndo ao fundo, alheias. Minha mãe me olha, suplicante. Mariana, calma, mãe. Não vou fazer escândalo. Só quero esclarecer algumas coisas. Olho ao redor. Todos estão me encarando. Menos Patrícia. Ela olha para o prato. Há 2 semanas, no dia do meu aniversário, eu descobri que meu marido estava tendo um caso com minha irmã. Descobri porque ela mesma contou, na frente dele. Durante o jantar, ela disse que está grávida, que o filho é dele, e que achou melhor me contar antes que ficasse óbvio. Alguém solta um suspiro. Não sei quem. Não importa. No começo, eu achei que tinha sido fraqueza, que talvez os dois tivessem se envolvido num momento ruim e perdido o controle. Mas aí eu descobri outra coisa. Olho diretamente para Patrícia. Ela finalmente levanta o rosto. Está pálida. Patrícia já fez isso antes, com o marido da ex-cunhada dela, a Júlia. Vocês lembram da Júlia, esposa do Fernando? Pois é. Eles se divorciaram porque Patrícia teve um caso com ele. E não foi uma vez só. Foram meses. E depois do divórcio, ela continuou se encontrando com ele. Minha tia Regina deixa escapar um "meu Deus" baixinho. Então não foi fraqueza. Foi escolha. Patrícia escolhe homens casados, escolhe trair mulheres que confiam nela e escolhe fazer isso sem nenhum remorso. Patrícia se levanta, a cadeira raspando no chão. Chega, Mariana! Você não tem o direito... Não tenho o direito... Minha voz sai firme. Não grito. Não preciso. Eu não tenho o direito de contar a verdade? Você teve direito de dormir com meu marido na minha cara? Você teve direito de enfiar isso na minha frente no dia do meu aniversário? Eu te pedi desculpas. Desculpas não apagam o que você fez. Desculpas não devolvem 32 anos de casamento. Desculpas não tiram a imagem do meu marido traindo comigo com minha própria irmã. Ela está tremendo. Lágrimas começam a descer pelo rosto dela. Mas não são lágrimas de arrependimento. São lágrimas de quem foi exposta. Eu estava sozinha, Mari. Eu estava destruída depois do divórcio. Eu precisava me sentir amada. Então arruma alguém solteiro, Patrícia. Não o marido da sua irmã. Minha mãe se levanta, tenta intervir. Gente, por favor, vamos resolver isso em particular. Não, mãe. Minha voz está calma, fria. Não vamos resolver em particular. Porque isso não é só entre mim e ela. Isso afeta todo mundo aqui. Afeta os meus filhos, que agora têm que lidar com o fato de que vão ter um meio-irmão filho da tia. Afeta você, que vai ter que explicar para os vizinhos por que sua filha mais nova está grávida do cunhado. Afeta toda essa família. E eu não vou ser a única a carregar essa vergonha. Patrícia sai correndo. Entra na casa. Ouço a porta do banheiro batendo. Ninguém vai atrás dela. O silêncio continua. Mas agora é diferente. Não é mais o silêncio de quem não sabe o que dizer. É o silêncio de quem finalmente entendeu. Minha tia Regina é a primeira a falar. Você está certa, Mariana. E eu sinto muito por tudo que você passou. Outros começam a concordar. Não todos. Alguns ainda estão chocados demais para reagir. Mas não importa. Eu não vim aqui buscar aprovação. Vim buscar verdade. Minha mãe se senta, derrotada. Cobre o rosto com as mãos. Eu vou até ela, me ajoelho ao lado da cadeira. Mãe, eu sei que é difícil, mas eu precisava que você soubesse. Que todo mundo soubesse. Porque eu não vou carregar a culpa de um casamento que eu não destruí. Ela me olha, os olhos vermelhos. Eu não sei o que fazer, Mariana. Ela é minha filha. Eu sei. E eu também era. Saio da casa da minha mãe meia hora depois. Não porque fui expulsa, mas porque não tinha mais nada para dizer. Disse tudo. A verdade está exposta. Agora cada um vai lidar com ela do jeito que quiser.
No caminho de volta para casa, paro num sinal vermelho na Avenida Amazonas. Olho pelo retrovisor e vejo meu reflexo, cabelo bagunçado, sem maquiagem, olhos cansados, mas pela primeira vez em semanas, eu me reconheço. Quando chego em casa, encontro uma surpresa. Camila está na porta do prédio, com uma mala pequena e Aninha no colo. Mãe! Eu corro até ela, abraço as duas. A netinha ri, sem entender nada. Camila está chorando. Eu não aguentei ficar longe. Peguei o ônibus ontem à noite. Vim ficar uns dias com você. Minha filha. Você não precisa passar por isso sozinha, mãe. Entramos juntas. Camila coloca a Aninha no sofá, liga a TV num desenho. Vem até a cozinha, onde prepara o café. Sentamos à mesa. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu choro. Não de tristeza, de alívio. Porque percebi que mesmo quando tudo desmorona, ainda há pessoas que ficam. Pessoas que escolhem ficar. Naquela noite, depois que Camila e Aninha já estão dormindo, recebo uma mensagem de Marcelo. Mariana, eu soube do que você fez hoje. Não precisava ter exposto a gente daquele jeito. Eu sei que errei, mas isso não te dá o direito de humilhar. Eu leio, releio, e então respondo. Não te humilhei, Marcelo. Apenas contei a verdade. Se você se sente humilhado, é porque sabe que o que fez é humilhante. A diferença é que agora todo mundo sabe também. Bloqueio o número e apago a conversa. Porque não preciso mais carregar essa história. Ela não é mais minha para guardar. Agora é dele, e dela, e de quem escolher acreditar neles. Eu, finalmente, estou livre. 3 meses depois do meu aniversário, acordo sozinha no meu apartamento e percebo algo incrível. Estou bem. Não é uma felicidade eufórica. Não é a sensação de que tudo foi resolvido. Mas é algo melhor. É paz. Aquela paz silenciosa de quem finalmente parou de carregar um peso que nunca foi seu. Camila voltou para Curitiba há 2 semanas, mas ligamos todos os dias. Mateus veio me visitar no último fim de semana e trouxe a namorada nova. Uma moça simpática que estuda arquitetura. Conversamos sobre planos, sobre o futuro, sobre como a vida pode mudar em um piscar de olhos. O processo de divórcio está correndo. Meu advogado, Dr. Paulo, é eficiente e direto. Marcelo tentou questionar a partilha de bens, mas eu tinha todas as provas. Extratos bancários mostrando transferências para Patrícia, mensagens que consegui recuperar do celular dele antes que fosse embora. Até fotos que uma vizinha tirou dos dois entrando juntos no prédio dela. Ele desistiu de contestar. Assinou os papéis. Em 6 meses, estarei oficialmente livre. Patrícia sumiu. Literalmente. Soube pela minha prima Luciana que ela voltou para Vitória. Não aguentou a pressão, os olhares, os comentários. Minha mãe está arrasada, dividida entre as 2 filhas, sem saber como lidar com a situação. Eu sinto por ela. Mas não posso fazer nada. Não vou fingir que está tudo bem, só para poupar os sentimentos de quem me traiu. 2 semanas atrás, ela me ligou. Foi rápido. Disse que estava com 5 meses de gravidez, que ia ter um menino, que Marcelo estava dando pensão, mas não queria envolvimento. Disse que sentia muito, que nunca quis me machucar. Eu ouvi em silêncio, e quando ela terminou, respondi apenas: Patrícia, eu não desejo o mal para você, nem para o bebê. Mas eu também não posso fingir que a gente ainda tem uma relação. Você fez escolhas. Agora vai ter que viver com elas, assim como eu estou vivendo com as minhas. Ela ficou em silêncio, e então desligou. Não choramos, não gritamos. Foi apenas o fim. O fim definitivo de uma relação que, no fundo, talvez nunca tenha sido tão sólida quanto eu achava. Hoje é sábado. Combinei de almoçar com minha tia Regina. Ela me ligou ontem dizendo que tinha algo para me contar. Encontramos num restaurante pequeno no Savassi, especializado em comida mineira. O lugar está cheio, barulhento, cheio de vida. Ela chega alguns minutos depois de mim, com aquele jeito enérgico que sempre teve. Me abraça forte. Você está linda, Mariana. Obrigada, tia. Pedimos o almoço. Feijão tropeiro, frango ao molho pardo, couve refogada, comida de verdade, daquelas que aquecem a alma. Regina me olha com um brilho nos olhos. Eu te chamei aqui porque queria te falar uma coisa pessoalmente. O que foi? Eu conversei com sua mãe, longamente, e disse a ela que ela estava errada. Eu paro de comer. Olho para ela. Errada como? Errada em tentar te fazer sentir culpada.
errada em proteger Patrícia como se ela fosse a vítima, errada em te pedir para perdoar sem que Patrícia tivesse feito qualquer coisa para merecer perdão. Sinto um nó na garganta. E o que ela disse? No começo, ficou na defensiva. Disse que Patrícia estava passando por um momento difícil, que estava grávida e sozinha, que precisava de apoio. Mas eu falei, Vera, Mariana também passou por um momento difícil, e foi Patrícia quem causou isso. Aí ela ficou quieta. Regina pega minha mão por cima da mesa. Sua mãe te ama, Mariana, mas ela está confusa, assustada. Não sabe como equilibrar o amor pelas duas filhas quando uma fez algo tão horrível com a outra. Mas eu garanti a ela, você não precisa de equilíbrio, você precisa de apoio. Eu aperto a mão dela, sinto as lágrimas chegando, mais seguro. Obrigada, tia. Você é mais forte do que imagina, minha filha, e está fazendo a coisa certa. Depois do almoço, volto para casa caminhando. O sol está forte, típico de Belo Horizonte no início da tarde. As ruas estão movimentadas, cheias de gente fazendo compras, tomando sorvete, vivendo suas vidas. E eu percebo, eu também estou vivendo a minha. Entro numa livraria, algo que não fazia há anos. Marcelo nunca gostou de livros, dizia que era perda de tempo. Eu, que sempre amei ler, parei aos poucos. Parei de fazer muitas coisas, na verdade. Compro 3 livros, um romance, um de poesia, um de memórias de uma escritora que admiro. Saio de lá sorrindo, abraçada com a sacola. À noite, sozinha no apartamento, preparo um jantar simples. Macarrão ao alho e óleo, salada, um copo de vinho branco. Coloco uma música suave. Sento à mesa da varanda, de onde vejo as luzes da cidade piscando ao longe. Penso em tudo o que aconteceu. Na traição, na humilhação, na raiva, na dor. Mas também penso no que ganhei. Clareza. Durante 32 anos, vivi num casamento que parecia bom, mas que no fundo era vazio. Marcelo nunca me viu de verdade, nunca se interessou pelas minhas opiniões, pelos meus sonhos, pelas minhas vontades. Eu era apenas a esposa, a mãe dos filhos, a mulher que mantinha a casa funcionando enquanto ele vivia a vida dele. E Patrícia? Ela sempre foi assim. Só que eu escolhi não ver. Escolhi acreditar que éramos próximas, que nos amávamos. Mas amor não trai. Amor não destrói. A verdade é que eu perdi pessoas que nunca foram realmente minhas. E isso, estranhamente, me libertou. Uma semana depois, recebo uma ligação inesperada. É Júlia, a ex-cunhada de Patrícia. Mariana, desculpa ligar de novo, mas eu queria saber se você gostaria de tomar um café comigo. Hesito. Mas então penso, por que não? Encontramos numa cafeteria no centro. Ela está diferente da última vez que a vi. Há anos. Mais leve. Mais feliz. Conta que se casou de novo, que está construindo uma vida nova, que superou tudo que Patrícia e Fernando fizeram. Sabe o que me salvou? Ela me olha com sinceridade. Foi perceber que a traição deles não tinha nada a ver comigo. Não foi porque eu não era bonita o suficiente, ou interessante, ou carinhosa. Foi porque eles são egoístas. Simples assim. E você consegue não sentir raiva? Ah, eu senti. Durante muito tempo. Mas a raiva só envenenava a mim mesma. Eles continuavam vivendo, então decidi que não ia dar a eles o poder de destruir meu futuro também. Converso com Júlia por quase 2 horas. Saímos de lá com os contatos trocados, combinando nos ver de novo. E percebo que, de toda essa história terrível, ganhei algo inesperado. Uma amiga que entende exatamente o que passei. 6 meses depois do meu aniversário, o divórcio é oficializado. Recebo a ligação do Dr. Paulo numa terça-feira de manhã. Mariana, está tudo certo. O juiz homologou. Você está divorciada. Desligo o telefone. Olho para o apartamento, para os móveis que escolhi, para as plantas que cuidei, para a vida que construí, e sorrio. Não porque estou feliz com o fim do casamento, mas porque estou feliz com o recomeço de mim mesma. Minha mãe me liga à tarde. Pela primeira vez em meses, sua voz está mais leve. Mari, você pode vir jantar em casa amanhã? Só eu, só você e os meninos, se quiserem vir. E Patrícia? Silêncio. Depois, Patrícia está em Vitória e vai ficar lá. Eu preciso aceitar que não dá para forçar as coisas. É o mais próximo de um pedido de desculpas que vou ter. E está tudo bem. Não preciso que ela tome meu lado. Só preciso que ela me respeite. Está bom, mãe, eu vou. No dia do meu aniversário seguinte, 58 anos,
Acordo cedo, sem festa, sem jantar, sem grandes celebrações. Apenas eu, Camila, Mateus, minha mãe e algumas amigas queridas. Preparamos um almoço simples em casa, conversamos, rimos. Alguém conta uma piada ruim. Aninha corre pela sala, bagunçando tudo. No meio da tarde, quando todos já foram embora, sento na varanda com uma xícara de café. Olho para o céu, que está azul, limpo, e agradeço. Agradeço por ter descoberto a verdade, por ter tido coragem de enfrentar, por não ter aceitado migalhas de respeito em troca de paz familiar. Agradeço por ter perdido pessoas que não me mereciam, porque no espaço que elas deixaram, apareceram outras, verdadeiras, leais, honestas. Marcelo me mandou uma mensagem ontem, a primeira em meses. Mariana, o bebê nasceu. Se chama Pedro. Eu só queria que você soubesse. Não espero nada de você. Só achei que tinha direito de saber. Eu li. E não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem curiosidade. Apenas indiferença. Bloqueei o número de novo e apaguei a mensagem. Porque aquela vida não é mais minha. Aquele homem não é mais meu. E o filho dele com minha ex-irmã não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade agora é comigo mesma. Hoje, olhando para trás, percebo que o pior dia da minha vida, aquele aniversário de 57 anos, foi também o dia em que minha vida de verdade começou. Porque foi o dia em que parei de fingir, parei de aceitar, parei de me fazer pequena para caber na vida de outras pessoas. Foi o dia em que escolhi a mim mesma. E não me arrependo. Não me arrependo de ter exposto a verdade. Não me arrependo de ter brigado pelo meu valor. Não me arrependo de ter perdido pessoas que só estavam ao meu lado por conveniência. Porque no final, eu não perdi nada que valesse a pena. Eu só ganhei a mim de volta. E isso, descobri, é o melhor presente que alguém pode ter. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você não precisa aceitar a traição em silêncio. Você não precisa perdoar quem não merece perdão. E você, definitivamente, não precisa carregar a culpa por algo que não fez. A vida recomeça quando você decide que merece mais. E você sempre mereceu.